Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária na SPT e também na rede social, o Facebook. Hoje, na linha aberta, teremos connosco o Dr. Paulo Pinho. Desde já, agradecemos que todas as perguntas sejam direcionadas a questões do Foro Clínico. A Turquia recebeu hoje os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia e da Ucrânia numa cimeira que seria mais um passo para um ambicionado cessar-fogo na Ucrânia. Sob a mediação do presidente da Turquia, Lavrov e Kuleba não chegaram a nenhum acordo. A Rússia insiste nas suas relações e as reivindicações ucranianas persistem. Contudo, para saber se passo para futuras negociações, que poderão ser mesmo ao nível de Vladimir Putin e Zelensky. O Luís Pires com todos os pormenores. Ricky, o que mais importante aconteceu hoje no que diz respeito ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi mais uma ronda de negociações, desta vez patrocinada pelo governo da Turquia, pelo presidente Erdogan, que desde o princípio queria ser o mediador deste conflito. Ocorreu ao mais alto nível, ao nível do ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov, da Rússia, e também de Kuleba, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. E havia de facto uma janela de esperança. Mas, como nós temos afirmado, esta ronda de negociações não resultou praticamente em nada. Foram discutidas as exigências russas e as ucranianas, e ambas se confrontaram, sobretudo pela negativa, neste encontro entre os dois ministros, o ucraniano e o russo. A Rússia diz que continua a atacar a Ucrânia continua a querer defender-se, exige algumas reivindicações que desde o início foram praticamente as exigências primordiais do governo da Ucrânia, que era a neutralidade, a possibilidade de poder ser membro da NATO, mas Zelensky já recuou nessa pretensão. Desde que a guerra começou em 24 de fevereiro, houve de facto outras negociações que permitiram a abertura de corredores humanitários, o cessar-fogo, houve de facto isso, mas no que diz respeito aos corredores humanitários, a Rússia sempre os violou. No final deste encontro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse que existia uma russofobia em relação a esta guerra. Portanto, essa russofobia, como diz Lavrov, é exatamente o sentimento e as sanções que foram impostas ao governo da Rússia e a Putin por ter invadido um país soberano, neste caso a Ucrânia. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que havia caminho e espaço para outras negociações. Provavelmente, segundo os analistas, poderá ser a outro nível, a um mais alto nível entre Putin e Zelensky. Essa é uma pretensão da comunidade internacional e de todas as partes que estão envolvidas neste conflito. Vamos aguardar que ela exista, mas ainda continuam as violações dos corredores humanitários, como aconteceu ontem no hospital pediátrico perto de Mariupol, e também em relação ao cessar-fogo que tem sistematicamente sido violado pelos russos. O avanço russo continua em direção a Kiev e vamos ver exatamente o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, quando os Estados Unidos dizem que até amanhã à noite é possível que os russos já estejam às portas da cidade de Kiev. Ricky. Obrigado, Luís. E hoje, segundo o Pentágono, Kiev, a capital ucraniana, poderá vir a estar sobre um bombardeamento cerrado. Vamos entender qual é o atual ponto da situação quando são em Kiev aproximadamente 2 horas da madrugada. Como podemos ver, uma acalmia generalizada. Lembro que durante estes 15 dias de conflito, os bombardeamentos, os ataques são concertados a partir das 3h30 da manhã. Segundo informações do Pentágono, há a noção de que as forças russas poderão e deverão tentar uma nova entrada em Kiev esta madrugada. Portanto, lembro também que foram hoje, durante o dia, aventadas muitas alegações sobre possíveis violações
da Rússia aos chamados corredores humanitários que foram criados, nomeadamente na cidade da costa de Mariupol, mas em Kiev, uma cidade completamente cercada pelas forças russas. A acalmia, quando são, neste preciso momento, cerca de 2 horas e 5 minutos da madrugada, é o mais evidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia assegurou hoje que o país está disposto a ficar fora da NATO, desde que a ONU, incluindo a Rússia, garanta um quadro de segurança tão eficaz como o fornecido pela Aliança Atlântica. A Ucrânia admite não entrar na NATO desde que a ONU e a Rússia garantam um quadro de segurança eficaz. É uma coisa que estamos dispostos a discutir, disse Dmytro Kuleba após uma reunião realizada hoje com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, durante a qual não houve progressos na abertura de corredores humanitários ou na aprovação de um cessar-fogo de 24 horas na ofensiva militar russa em curso na Ucrânia. Kuleba lembrou que uma eventual entrada na NATO, Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como Aliança Atlântica, está contemplada na Constituição ucraniana, mas admitiu estar consciente de que isso não acontecerá num piscar de olhos, ou mesmo num futuro próximo. Dmytro Kuleba também se mostrou disponível para discutir a possibilidade de chegar a um acordo entre um sistema de garantia semelhante ao da NATO, desde que conte com o apoio dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, incluindo a Rússia e de todos os países vizinhos. O facto de estar definido que a NATO não está disposta a agir coletivamente para parar a guerra e proteger os civis da Ucrânia dos bombardeamentos aéreos russos levanta a questão de como garantir a segurança da Ucrânia até à eventual entrada na NATO, referiu o ministro. As primeiras conversas diretas entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e ucraniano tiveram hoje lugar no sul da Turquia, um passo encarado como o primeiro sucesso diplomático para a Ankara, que ofereceu mediação desde o início da crise. Esta é a primeira reunião deste nível desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Este é um ponto muito fundamental. Lembro que as 3 exigências russas eram, número 1, a anexação da Crimeia, número 2, o reconhecimento da área do Donbass, as áreas separatistas, e depois a Ucrânia tornar-se ou manter-se neutra, como normalmente a Suíça, por exemplo, faz. Só esta possibilidade, aventada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, poderá ser um passo de veras importante para que esse cessar-fogo possa vir a ser atingido numa próxima, a 5ª reunião entre os 2 países. Lembro que a anexação da Crimeia e o mesmo reconhecimento da área do Donbass não merece muitas considerações neste momento por parte do presidente ucraniano, mas este é um ponto fundamental, portanto, que seria a integração da Ucrânia na NATO. Ontem e esta madrugada o mundo ficou chocado com as imagens de uma maternidade a ser bombardeada em Mariupol. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o exército russo do ataque e voltou a pedir ao Ocidente o fecho do espaço aéreo aos aviões russos. Uma maternidade em Mariupol foi alvo de um ataque aéreo russo esta quarta-feira. De acordo com as autoridades ucranianas, o bombardeamento fez 17 feridos, mas as buscas por vítimas prosseguem entre os escombros. Com a fachada do edifício praticamente destruída, polícia e soldados apressaram-se a retirar do local várias mulheres grávidas transportadas em macas. A ofensiva russa foi levada a cabo durante um período de cessar-fogo decretado para que civis pudessem abandonar a cidade. Volodymyr Zelensky recorreu ao Twitter para responsabilizar as tropas russas pelo ataque. Na mensagem publicada na rede social, o presidente ucraniano apela ainda ao Ocidente para fechar o espaço aéreo do país aos aviões russos. Sem precisar como, o primeiro-ministro Boris Johnson respondeu também no Twitter que o Reino Unido está a explorar mais apoio à Ucrânia para se defender contra os ataques aéreos. Mariupol encontra-se cercada pelas tropas russas.
Na cidade portuária, alerta um deputado ucraniano, existem mantimentos para 3 dias. Caso a Rússia continue a impedir a abertura de um corredor humanitário, estima-se que depois desse prazo, a população começa a passar fome. E Mariupol é mesmo uma das cidades mais atingidas pela guerra. Com as infraestruturas destruídas, as vítimas começaram a ser enterradas em valas comuns. Do sul da Ucrânia continuam a partir autocarros de ajuda humanitária com destino a Mariupol. A cidade portuária, no leste do país, está cercada pelas tropas da Rússia e é alvo de ataques há mais de uma semana. Há falta de água e de alimentos e não há eletricidade. As autoridades acusam o exército russo de crimes de guerra e dizem que o cerco deixou cerca de 1.300 civis mortos. Esta quarta-feira, um hospital pediátrico foi bombardeado. Com as infraestruturas destruídas, as vítimas começaram a ser enterradas em valas comuns. Só quero que isto acabe. Não sei quem é culpado, quem está certo, quem começou isto. Malditos sejam todos eles, as pessoas que começaram isto. O que é que eu sinto? Tenho de continuar a viver. Mariupol é uma das cidades mais afetadas desde o início da guerra. Nessa altura, tinha 500 mil de habitantes. Sou a Tetiana Bondar e os meus filhos ainda estão vivos. Tenho 9 filhos. Rezem por Mariupol, estamos a ser bombardeados de todas as direções. Rezem pelas mães com filhos, por favor, é muito difícil. Não temos água, não temos comida, não temos eletricidade. É assustador passar por isto. Esta quinta-feira, o chefe da diplomacia russa disse que o hospital bombardeado em Mariupol era uma base de extremistas ucranianos. E esta é também uma guerra psicológica, com o Kremlin, os russos, a utilizarem tudo para irem contra o vizinho país, cujo território pertencia também à antiga União Soviética. No terreno, o conflito na Ucrânia já provocou a morte de centenas de civis. Os últimos dias habituaram-nos ao aparato militar russo, mas agora de Moscou chega também uma provocação. Em imagens cedidas pelo Kremlin é visível uma bandeira da União Soviética numa coluna de tanques alegadamente rumo à Ucrânia. Uma guerra de propaganda, mas também feita no terreno. Os avanços no leste e sul do território ucraniano continuam, mas travados por uma resistência inesperada, com o exército local a trazer à tona falhas logísticas entre as tropas russas. Imagens de satélite revelam, no entanto, uma atividade militar contínua em Kiev e arredores da capital, bem como alguns danos causados por ataques aéreos. Palcos de guerra e destruição que há muito extravasaram os alvos militares. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, as ruas são testemunhas dos bombardeamentos a zonas residenciais. Aqui, os cessar-fogos falharam e a população aguarda pela abertura de um corredor humanitário para poder fugir e receber ajuda. A fatura da guerra está já a ser paga por civis. Mais de 400, diz a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, perderam a vida desde o início do conflito. A contagem, admite ainda a ONU, está muito provavelmente aquém da realidade. Números que na fustigada cidade de Mariupol não deixam grande tempo a despedidas. Sob constante ataque da Rússia, corpos de civis e militares ucranianos estão a ser enterrados numa vala comum. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitou a Polónia e elogiou hoje o povo polaco pela sua generosidade ao acolher mais de 1 milhão de refugiados, numa visita a Varsóvia, a capital do país, ensombrada pela divergência sobre fornecimento de aviões a Kiev. De visita à Polónia, a vice-presidente Kamala Harris elogiou o trabalho da Polónia e dos seus residentes ao acolher mais de 1 milhão de refugiados. Harris reuniu-se hoje com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, horas depois de a Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América ter aprovado um pacote de ajuda de 13,6 mil milhões de dólares, cerca de 12,5 mil milhões de euros, para a Ucrânia e para os aliados europeus. Harris também se encontrou com o presidente polaco, Andrzej Duda, para discutir a questão dos refugiados.
tendo elogiado a postura com que o país está a agir no esforço de acolher todos os que fogem da invasão russa na Ucrânia. Mas as divergências entre Varsóvia e Washington sobre o plano polaco de enviar aviões de caça de fabrico soviética para uma base na Alemanha para uso por parte da Ucrânia encerrombraram a visita de Harris à Polónia. A proposta foi lançada publicamente pela Polónia sem antes consultar os Estados Unidos. Dias depois de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito que o governo do presidente Joe Biden estava muito ativamente a analisar uma proposta das Forças Armadas polacas fornecerem aviões MiG-29 a Kiev, recebendo em troca F-16 dos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Pentágono fechou a porta à hipótese da NATO transferir aviões de combate para a Ucrânia, alegando que poderia levar a uma escalada do confronto entre Kiev e Moscovo. A União Europeia receia que a guerra na Ucrânia se alastre para os Balcãs Ocidentais. Segundo Kiev, já há 20 mil combatentes de 50 países prontos a intervirem. Nos arredores de Viena, soldados austríacos da missão europeia EUFOR treinam na identificação de minas e costumes locais poucos dias antes de partirem para Sarajevo. A União Europeia receia que a guerra na Ucrânia se alastre para os Balcãs Ocidentais. Com a colaboração da Áustria, principal contribuidor em termos de tropas, a missão europeia na Bósnia e Herzegovina está praticamente a duplicar o contingente para um total de 1.100 militares. Devido às circunstâncias em que todos estão a seguir as notícias do que está a acontecer na Ucrânia, os países decidiram enviar forças de reserva para a Bósnia. Desde o conflito armado dos anos 90, a Bósnia e Herzegovina é composta por duas entidades, a República Sérvia da Bósnia e uma federação croato-muçulmana. A República Sérvia da Bósnia anseia pela independência e tem avançado com planos para instituir o seu próprio exército e sistema judicial. As boas relações entre os sérvios da Bósnia e Moscovo fazem temer uma situação semelhante à da Ucrânia. O objetivo da República Sérvia da Bósnia é construir estruturas estatais e depois, no momento certo, declarar a independência. Para evitar outro conflito armado, o antigo alto representante internacional para a Bósnia e Herzegovina defende uma aceleração da candidatura de Sarajevo à União Europeia. Para Valentin Inzko, o processo de alinhamento já dura há demasiado tempo. No próximo ano é o 30º aniversário da promessa feita aos países dos Balcãs de lhes dar uma perspectiva europeia. Mas em vez de uma perspectiva, é uma miragem, se nem sequer obtém o que foi prometido há 30 anos. Pedimos por escrito numa carta que a aproximação da Bósnia e Herzegovina à União Europeia seja acelerada e simplificada. No curto prazo, Inzko defende que as forças de manutenção da ordem na Bósnia sejam reforçadas de 1.000 para pelo menos 5.000 soldados. Na sequência do conflito ucraniano, começa a haver uma aversão acentuada pelo cidadão russo na Europa. Visões há muitas e a vasta população de russos que se opõe a Vladimir Putin e à guerra faz questão de salientar isso mesmo. Nos ares de Paris, como em muitas outras cidades, paira um sentimento que assume um nome bastante direto: russofobia, isto é, uma aversão acentuada pelos cidadãos daquele país. Helena Mélanger sente que já não é bem-vinda em França. Não entendo por que é que há tanto ódio contra os russos. Os russos não fizeram nada ao Ocidente. Na sequência do conflito ucraniano, já houve atos de vandalismo contra igrejas ortodoxas ou o Centro Cultural Russo da capital francesa. Estamos a assistir a uma autêntica histeria anti-russos. Há que explicar que não há muitas vítimas entre os civis. Temos de transmitir outra visão. Visões há muitas e a vasta população de russos que se opõe a Vladimir Putin e à guerra faz questão de salientar isso mesmo. Todos aqueles que têm coração não vivem bem com isto. Mas não estão pior do que aqueles que enfrentam as bombas, nem aqueles que vivem em Moscovo e arriscam 15 anos de prisão por dizer a frase errada.
A expressão caça às bruxas tem sido amplamente utilizada. Em Dublin, por exemplo, um homem projetou um caminhão contra a embaixada russa. Não houve feridos. Vamos agora ao Covid. Portugal registrou nas últimas 24 horas 12.794 novas infecções e 18 mortes associadas à Covid-19. Segundo os últimos dados, o número de internamentos voltou a descer, tanto em enfermaria como nos cuidados intensivos. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 18 mortes e 2.794 novos casos de Covid-19. Estão internadas 1.127 pessoas, menos 47 do que na quarta-feira. Nos cuidados intensivos estão 70 doentes, menos 2 do que ontem. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com mais 5.252 casos e 3 mortos. O centro soma 2.498 infectados e 5 óbitos. E o norte registra 2.066 contágios e também 5 vítimas mortais. O Alentejo reportou mais 1.041 casos e 2 óbitos. E o Algarve soma mais 832 infectados e também 2 mortes. Já nos arquipélagos, a região autónoma dos Açores registra mais 343 casos e a Madeira conta com 762 testes positivos e uma vítima mortal. O número de casos ativos aumentou hoje para cerca de 483 mil e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 8.319 pessoas. Nos Estados Unidos, a pandemia está ainda bem presente, mas os casos de contágio e o número de mortes começa a baixar de forma consistente. Em estados como Califórnia, Flórida, New Jersey e Nova York, o número de internamentos continua a baixar e algumas medidas começam agora a ser aliviadas. Nos Estados Unidos, a vida continua a voltar ao normal pré-pandemia, à medida que os casos de Covid-19 e hospitalizações continuam a descer em alguns estados. Contudo, há incerteza sobre o que pode acontecer nos próximos meses. Alguns estados começaram já a aliviar algumas restrições e os números da pandemia descem em algumas situações. Em New Jersey, em alguns condados e distritos escolares, o uso de máscara nas escolas continua a ser obrigatório. O Estado de Jardim registrou nas últimas 24 horas 1.077 casos de Covid-19 e 13 mortes, o que corresponde a uma descida de 30% no número de infecções e de 66% no número de mortes nos últimos 14 dias. Na vizinha Nova Iorque, foram registados 1.783 contágios e 24 mortes, menos 37% e menos 58%, respectivamente, relativamente às últimas 2 semanas, e também, em algumas escolas, o uso de máscara continua a ser obrigatório. Em Connecticut, reportam-se 253 contágios e 20 mortes por Covid-19. Estes números correspondem a uma descida considerável de 55% no número de novos casos, mas a uma subida de 16% no que diz respeito aos óbitos. Em Rhode Island, houve uma descida de 39% no número de novos casos nos últimos 14 dias, o que corresponde a 143 infectados nas últimas 24 horas. Na Flórida, segundo os últimos dados divulgados pelas autoridades de saúde locais, as novas infecções por Covid-19 caíram pelo menos 63% e menos de 4% no número de mortos. O Sunshine State registra assim 1.638 testes positivos e 144 mortes nas últimas 24 horas. A partir de amanhã, a Califórnia irá também suspender o uso de máscara nas salas de aula. Ainda assim, deixa ao critério dos condados e distritos para manterem essa diretiva se assim o entenderem, uma vez que há regiões onde o número de novos casos de Covid-19 continua a aumentar. No que diz respeito a números da pandemia, a Califórnia registrou 5.292 novos casos e 151 mortes, o que representa também uma tendência de descida nos últimos 14 dias. Salientar ainda que em todos estes estados mencionados, o número de hospitalizações em enfermaria e em cuidados intensivos continua a descer. De ressalvar também que a obrigatoriedade do uso de máscara em aeroportos, aviões e outros transportes e espaços públicos foi alargada até meados do mês de abril. O presidente e diretor executivo do Hospital Universitário em Newark, Sharif El-Naal, foi nomeado como subsecretário de Saúde dos Estados Unidos, assumindo a responsabilidade da Administração de Saúde de Veteranos de Guerra.
Antes de liderar o hospital universitário, El Nahal desempenhou o cargo de comissário de saúde em New Jersey. El Nahal liderou também o hospital universitário durante o Covid-19 e foi responsável pelos primeiros locais de vacinação em New Jersey. Liderava agora um processo de integração das dinâmicas do hospital junto das comunidades, entre elas a portuguesa, tendo recentemente nomeado a luso-americana Maria Almeida como representante da comunidade junto do hospital universitário. Neste caso, devemos dizer que está para breve um anúncio na nossa comunidade sobre o novo sistema de ambulâncias que será instalado aqui no Ironbound. Espero pelas próximas semanas, que é uma das notícias consideradas bastante importantes nesta matéria. Vamos agora falar de Newark e das eleições. As eleições em Newark são no dia 10 de maio. Falamos de eleições municipais e prevêem-se grandes disputas entre os vários candidatos. Aqui no Bairro Leste são 4 os candidatos e a SPT vai fazer uma cobertura total das mesmas com debates e entrevistas aos diversos candidatos. Amadeu Maia com os pormenores. No próximo dia 10 de maio de 2022, acontecem as eleições municipais aqui em Newark, a maior cidade do estado americano de New Jersey. E a SPT Television tem um compromisso com as comunidades portuguesas e brasileiras aqui no estado e, por conta disso, fará uma cobertura completa dessas eleições municipais. A partir daí, vão ser realizados vários debates, entrevistas com os candidatos a vereador do bairro Leste, o bairro do Ironbound, onde se concentra a maior comunidade portuguesa do estado de New Jersey. Aconteceu na noite de quinta-feira, inclusive, a primeira reunião lá nos estúdios da SPT Television, onde foi realizado um sorteio. Nesse sorteio ficaram decididos quais seriam os candidatos que estariam participando das entrevistas e quais seriam os dias dessa entrevista. Com esse sorteio ficou para o dia 23 de março uma entrevista com o candidato Mike Silva. No dia 30 de março, uma entrevista com Jonathan Seabra. No dia 6 de abril será a vez de Luiz Weber. E no dia 13 de abril é a vez da entrevista com o candidato Anthony Campos. Todos vão participar dessas entrevistas lá nos estúdios da SPT Television. E o Luiz Pires e o Rick Durães serão os mediadores dessa entrevista. Além disso, serão feitos também coberturas da campanha quando já estiver aproximando do dia da votação. E teremos também dois debates no dia 27 de abril e no dia 4 de maio, começando a partir das 7 horas da noite, nos estúdios da SPT Television. Compromisso da SPT Television, como eu falei, Rick, é um compromisso de levar informação à comunidade portuguesa e à comunidade brasileira aqui no estado de New Jersey, não só no estado de New Jersey, mas como todos os Estados Unidos. Como as eleições municipais de Newark acontece no próximo dia 10 de maio, nós teremos essa cobertura exclusiva das eleições municipais, levando aos eleitores um conhecimento. Quem são esses candidatos? Quais são as propostas dos 4 candidatos a vereador do bairro Leste, do bairro do Ironbound, onde, que eu já falei, concentra-se a maior comunidade portuguesa e brasileira. Rick. Obrigado, Amadeu. E vamos agora falar de New Jersey, onde há novas regras no Código da Estrada. Nas autoestradas, ficar na faixa esquerda a velocidade reduzida dá multa e ultrapassar pela direita, veja bem, também. Nas cidades e nas estradas interiores, há que ter cuidado com os peões e os ciclistas. A Polícia Estadual, em veículos caracterizados ou não, tencionam angariar cerca de $400 mil em multas este ano. O Luís Pires com a história. Circular a velocidade mínima na faixa da esquerda nas autoestradas em New Jersey pode resultar em 2 pontos na carta e multa de $300. Em todas as estradas de largura suficiente, exceto em ruas de sentido único, os condutores de veículos devem dirigi-los na faixa da direita, exceto para ultrapassar, e ter cuidado com os peões e os ciclistas.
Se a manobra for considerada perigosa, a multa é de $100. E se resultar num acidente, a multa será de $500. New Jersey estima que vai arrecadar mais de $400 mil por ano em multas. Parte desse dinheiro será destinado a placas de alerta sobre as novas regras de circulação que penalizam quem não circula pela direita ou ultrapassa pela direita, alertando os motoristas para cumprirem o código da estrada. Quanto aos caminhões, estes devem entrar na faixa da esquerda a menos de 1 milha de voltar à esquerda ou à direita. As multas serão de $250 e podem chegar aos $500. A mudança sistematicamente de faixas estão sob o olhar da Polícia Estadual em veículos caracterizados ou não. Portanto, a partir de agora, circular pela esquerda à velocidade normal é permitido, mas velocidade inferior já não. Mudar de faixa da esquerda para a direita sistematicamente ou da direita para a esquerda resulta, obviamente, em multa. As novas regras de trânsito aplicam-se para o interior das cidades e para os autoestradas. Portanto, estamos na McCarthy Highway em Newark, onde se também aplica a questão do cuidado a ter com os peões e também com os ciclistas. Portanto, se um ciclista vier a passar aqui, você tem que ter muito cuidado, reduzir a velocidade e ter pelo menos 3 a 4 pés de distância desse mesmo ciclista. A mesma coisa se aplica com um peão. Se não acontecer, há multa. Também nos autoestradas é muito fácil. A utilização da faixa da esquerda, tal qual o padrão nacional e internacional, aplica-se para condutores que viajam a uma velocidade superior a 55 milhas por hora, ou igual a 55 milhas. Quem viaja a uma velocidade inferior encosta à direita. Também a passagem de quem conduz do lado direito para o lado esquerdo vai ser penalizada. Portanto, se vier atrás de um condutor que circula a 40 milhas por hora, vai ter que ultrapassar pela direita. Mas se ele continuar a 55 milhas por hora ou mais, então pode utilizar a faixa da esquerda atrás desse mesmo condutor. Agora, andar a saltar de linha em linha dá multa. As multas variam também para os condutores de caminhão. Quando se aproximam de uma saída, ou para a esquerda ou para a direita, têm que o fazer a menos de 1 milha de distância, com o respectivo sinal. Nos Estados Unidos não se aplica muito o padrão internacional de condução, mas as autoridades querem que isso aconteça e vão angariar mais de $400 mil para depois utilizar esse dinheiro em campanhas de sensibilização e de explicação dos condutores sobre as regras a seguir. Muito importante, tenha muito cuidado no interior das cidades, nas estradas interiores e também nos autoestradas. Isto em New Jersey, porque a lei é para ser cumprida e a polícia não vai perdoar. Obrigado, Luís, e um dia destes vamos todos para a escola de condução. Eu vou com o Zé Amaro, que está aqui ao meu lado. Zé, muito boa noite. Olá, Rick. Muitíssimo obrigado. Depois de um fim de semana, de uma terça-feira, em que o Zé Amaro encheu e deu um espetáculo fenomenal na Casa do Ribatejo, amanhã estará em Mineola, no estado de Nova Iorque, no sábado em Manassas, na Virgínia, e no domingo em Danbury, Connecticut. Zé, mais 3 espetáculos para ir ao coração das nossas comunidades. É verdade, mais 3 concertos, mais 3 salas, muita gente, muitas pessoas gostam de mim e muita gente que se quer divertir, porque está a ser preciso, as pessoas estão a começar a colocar a cabeça fora da água e então a coisa está a correr bem, aí é um privilégio enorme estar junto dessas pessoas que se querem divertir e eu estou cá para isso. Esta pergunta já te foi feita várias vezes, mas cantar, atuar para as comunidades portuguesas é diferente, há um carinho especial. Somos recebidos como alguém que vem da terra de quem cá está e que é deles. Eles sentem, bom, este é nosso, por isso deixa acolhê-lo bem. E eu tenho tido um privilégio muito grande, porque as pessoas recebem mesmo muito bem, como se fosse algo deles mesmo, e é um privilégio enorme. Zé, muitíssimo obrigado. Obrigado. Você em casa, não se esqueça, amanhã se está em Mineola, não deixe de ir ao espetáculo do Zé, está praticamente esgotado, mas pode ser que ainda consiga um bilhete. Depois na Virgínia e também em Connecticut, em Danbury, onde, por certo, serão 3 espetáculos que estarão cheios e, acima de tudo, o carisma, a categoria e a qualidade do Zé merecem isso e muito mais. Obrigado, Zé. Muito obrigado, Rick.
E agora vamos ao desporto. O Sporting de Braga venceu hoje o Mónaco por 2-0, com um gol de Abel Ruiz a abrir e outro de Vitinha a fechar o encontro. Cresce o sonho dos bracarenses em chegar aos quartos da Liga Europa. Frederico Barandas tomou posse para novo mandato e destacou a obra feita em muitos títulos desportivos nas várias jornadas do seu primeiro mandato à frente do Sporting. Na tomada de posse dos novos órgãos sociais, eleitos no passado sábado, o presidente leonino salientou a maior experiência desta equipa, com a mesma paixão, e assegurando que a equipa do Sporting entrará em qualquer campo para liderar. Entretanto, já são conhecidos os árbitros para este final de semana na Liga Bwin, Liga Portugal. Assim, Gustavo Correia irá arbitrar o Porto Tondela, Hugo Miguel será o VAR, João Pinheiro estará no Sporting Moreirense, Vítor Ferreira será o homem na bancada e Manuel Oliveira será o árbitro para o jogo entre Benfica e Vizela, que abre a jornada 26. Portanto, já sabe, motivos mais do que suficientes para acompanhar o futebol português, que pode fazê-lo também através da Rádio Clube Português. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,9022, 1,1085 para o euro, o real 505, 0,1979. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 54 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 59 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 53 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 52 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 54 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 55 graus, Miami com céu parcialmente nublado com 82 graus, Palm Coast com trovoada com 77 graus, Los Angeles com sol com 76 graus, São Francisco com sol com 60 graus e são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, já sabe, amanhã é em Minhola e você vai ter aqui o Luís, porque eu vou com o Zé Amaro. Por isso mesmo, fique por aí, encerramos agora o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor artista da música portuguesa da atualidade, Zé Amaro. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. No sábado, dia 12, no Virginia Portuguese Community Center, a partir das 7. Obrigado por isso e muito mais. Adquira já o seu bilhete, veja os contactos em rodapé. Zé Amaro. Este espetáculo tem o patrocínio de... Firmino Insurance. Descansa às famílias com um seguro de vida pessoal e empresarial. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual o melhor seguro de vida para si. Firmino Insurance. O emblemático Pisca celebra 100 anos e você não vai deixar de estar presente se é membro associado. Sábado 19 de março, a grande festa do centenário é no Pisc. O Comitê do Pisc Centenário, em seu nome e de todos os corpos gerentes, agradece a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para as comemorações do centenário.
o meu nome é Nelson Martins. Nós aqui na Credit Life Plus estamos aqui para assistir com todos os seus problemas relacionados a dívidas e crédito. Tem contas do médico em atraso, do cartão de crédito, educação? Agora com a Credit Life Plus já pode realizar os seus sonhos em comprar casa ou mesmo carro. Contacte-nos 973 350 6991 ou então visite o nosso site em creditlifeplus.com. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. É o meu grato prazer ter aqui comigo o Dr. Paulo Pinho. Dr. Paulo, prazer. Muito boa noite, muitíssimo obrigado uma vez mais por estar aqui connosco. Quero pedir desde já que todas as perguntas nesta Linha Aberta sejam direcionadas ao setor clínico, ao foro clínico, para que possamos ter o privilégio de serem respondidas pelo Dr. Pinho. Dr. Pinho, já não se fala da Covid-19 agora com este conflito na Ucrânia e na Rússia, mas a verdade é que ainda há motivos para estarmos preocupados. Como é que vê o evoluir da pandemia neste momento? Quando é que será uma endemia? Eu penso que estamos a chegar a esse ponto. Penso que isto já existe há bastante tempo. Há várias mutações que têm mudado o vírus. Enfraqueceu um bocadinho com o Omicron. Temos outra variante da Omicron também anda espalhada para o mundo. Mas os sintomas têm sido mais ligeiros em grande parte. Primeiro, porque muita da gente está vacinada. Segundo, porque sabemos a informação que o vírus é capaz de ser um bocadinho mais fraco do que o inicial. E temos que recordar que o objetivo do vírus não é matar a pessoa, é de continuar a viver. E o mais ligeiro que for os sintomas, dá mais tempo que esse vírus começa a viver. Mas eu acho que isto vai estar com a gente por bastante tempo. Como falamos em outros episódios, eu penso que tratamentos vão agora surgir mais dedicados à Covid. Só as pessoas podem ter a doença, mas imediatamente podem começar a receber tratamento que é eficaz e que vai tratar dos sintomas e resolver qualquer problema em termos de necessidade de hospitalizar e de ser entubado, etc. Mas está evoluindo, da maneira que todas as outras os outros picos anteriores evoluíram. Subiu, baixou, veio outra variante, etc. Eu hoje tive a oportunidade de falar com 2 ou 3 pessoas que contraíram a Covid-19 nos princípios desta pandemia e que ainda hoje têm sequelas bastante graves. Uma senhora que me visitou de manhã tem problemas nos 2 pulmões, está a fazer fisioterapia, por exemplo, a tomar banho, não consegue estar mais do que 2 minutos na casa de banho porque fecha a porta, portanto tem falta de ar, tem que... Essas complicações de pessoas que numa primeira fase tiveram, portanto, ou contraíram o Covid-19, como é que estão a ser seguidos esses casos do foro médico? Portanto, há muita investigação aí? Só no caso dessa senhora, sabemos que tem problemas pulmonares. Os problemas pulmonares, há maneira de os medir. O problema é que há muitas pessoas que têm o long COVID, o COVID prolongado, que efetivamente são sintomas muito invasivos às vezes, cansaço, neuralgia, dor muscular, problemas mentais em termos de concentração, etc. Há vários estudos que estão a ser explorados. Sabemos que é uma grande percentagem. Há estudos que até indicam acima de 30%, às vezes perto de 50% das pessoas têm qualquer complicação prolongados fora desses 7 a 14 dias.
Mas há tratamentos, há centros dedicados a tratar desta gente em vários hospitais ao nível universitários. É uma coisa que está a ser bem seguido porque vai ser uma grande causa de uma pessoa ter desabilitação, etc. Só é uma coisa que está a ser seguido pelo sistema de saúde por esse motivo. Obrigado, já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Muito boa noite. É o Sr. Ricky? É sim, com quem tenho o prazer de falar? É com José, olha, muito boa noite. Muito boa noite. Pode fazer a sua pergunta ao Dr. Pinho. Sim. Quero fazer uma pergunta ao Sr. Dr. Pinho. Eu tenho aqui do coisa do meu lado esquerdo, assim abaixo um bocadinho do braço, entre o braço e a barriga, assim à beira pronto, falando em português, da mama. Tem ali assim umas dores, aqui não é bem odores, são umas picadas muito profundas que às vezes até me custa respirar. O que pode ser isso? Pode ser muitas coisas. Claro, uma pessoa que tem, homens acima de certas idades, etc., sempre tem que ser preocupação de coisas cardíacas ou coisas pulmonares. A recomendação é, pelo menos, dependendo da sua idade, fazer um exame físico cardíaco com o seu médico, incluindo um eletrocardiograma e, possivelmente, também a prova de esforço, etc. Em grande parte, coisas que são episódicas não tem muita preocupação e, baseado nos sintomas que são assim episódicos, não é típico de doença cardíaca, mas sempre num homem acima de 45 anos, etc., deve ser uma coisa que deve ser visto, pelo menos para fazer essa prova de esforço, esse eletrocardiograma, análise de sangue básica, só para ter a certeza que a máquina está a funcionar bem. Ok, muitíssimo obrigado, está bem? Ok, muitíssimo obrigado e uma boa noite para vocês também. Igual para você. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Dr. Ricky, Sr. Ricky, muito boa noite para o Sr. Dr. Pinho também. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pequena pergunta. Eu sou asmático desde pequeno. E pronto, e a minha pergunta aqui é esta. Porquê que eu, quando estou num sítio frio, por exemplo, como aqui no estado de Nova Inglaterra, uso mais a minha bomba da asma, e quando vou para a Flórida, que é um sítio úmido e muito quente, isso não me acontece? Há várias razões. O que acontece com o asma é que há um efeito espasmático onde os brônquios abrem e fecham devido a qualquer irritante no ambiente. Pode ser uma alergia, pode ser pessoas às vezes a fazerem exercício, é suficiente para provocar, e sabemos que há uma porcentagem de gente também é afetada por o ambiente frio. Pode provocar essa abertura e fechadura dos brônquios e por esse motivo podem irritar irritar a asma. E geralmente as pessoas que têm asma desde a juventude passam pior nos climas mais frios por esse motivo. O que pode também fazer é, se está aqui por tempo prolongado, já há medicinas que, em vez de usar a bomba reativamente, há medicinas, inclusivamente bombas, que podem prevenir esses ataques, essa abertura e fechadura dos brônquios, para não ter que usar essa medicina como rescue. E depois, chegando à Flórida, onde o clima está mais quente, fica mais aclimado ao ambiente, então pode reduzir essa medicina que usa por trás, porque já não está a usar a bomba de rescue. Só é o que geralmente a maneira que é tratado isso, com uma medicina que para prevenir, e depois há uma reativamente nos casos onde uma pessoa está pior, mas essa queremos evitar o máximo possível. Muitíssimo. Porque é o que me acontece, é isso. Yeah. Muitíssimo obrigado pela sua pergunta, está bem? Muito boa noite e obrigado. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Não, ainda não. Senhor Doutor, isto é muito importante. Portanto, as pessoas que contraíram o Covid são mais propícias agora, estão mais expostas, ou a imunidade criada pelo Covid
pode também ser uma inibidora de outras potenciais doenças da chamada do season? Quer dizer, uma pessoa que recebeu, que teve o Covid, pode esconder outras doenças? É a pergunta? Correto. Não típico. Uma pessoa, quer dizer, que em termos da proteção contra o Covid, sabemos que uma pessoa recebendo ou vacina ou tendo a doença que tem proteção por um tempo prolongado. O que se vê muitas vezes é que uma pessoa pensando, eu já tive a Covid ou recebi uma vacina, tem sintomas que pode ser a Covid outra vez e às vezes ignora os sintomas. E é diagnosticado ou com influenza sem fazer uma prova, ou com uma constipação prolongada, ou com uma pneumonia, ou com uma bronquite, mas nunca fizeram a prova do Covid. Devem fazer a prova. Devem fazer porque há pessoas, e então com esta nova variante da Omicron, sabemos que há várias pessoas que tiveram a doença há 2 semanas atrás e que repetiram outra vez a estar positivos. Isto é uma doença que, claro, estamos a aprender mais dia a dia. Devem-se confirmar sempre se uma pessoa tem sintomas semelhantes à Covid, mesmo que tiveram a vacina ou a infecção anterior, devem fazer a prova de qualquer maneira. Obrigado. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Boa noite. Boa noite, meu amigo. O meu nome é António. Eu gostaria de falar com o senhor de uma pergunta. Ó, senhor doutor, diga uma coisa. Eu sinto-me cansado. Eu trabalho muito aqui em casa, mas eu não sei se do Covid-19 ou está cansado do trabalho que faz. Pode ser várias coisas. E uma pessoa que tem cansaço prolongadamente pode ser outras coisas. Pode ser anemia, pode ser doença da tiroide. Não, eu já fui ao doutor. Eu já falei com o doutor disse que era o trabalho que fazia. Yeah. E teve a Covid-19 ou não? Não, nunca tive. Nunca teve. Só pode ser logo que as provas de sangue não indicam nada, Não, eu já fiz o sangue, já tirei o sangue, não teve nada. Só não parece ser então anemia nem nada assim. Geralmente as provas de sangue fazem as coisas prolongadas. Mas a Covid saiu negativo, não tem prova a indicar que foi positivo, não penso que é essa Covid prolongada. Ele fez vacinas todas. Diga que fez? Ele fez vacinas todas. Sim. Mas mesmo com a vacina uma pessoa pode apanhar a Covid. Não é? A vacina protege até certo ponto. Mas como fez a prova e a prova saiu negativa... O problema é porque o meu doutor já disse que o trabalho que eu faço em casa, eu faço tudo em casa. E a minha mulher é um pouquinho doente, compreende? E o doutor disse que era o trabalho que eu fazia aqui em casa. Pode ser, logo que as provas de sangue indicadas para isso saíram negativo, é uma possibilidade. Ok, muitíssimo obrigado então, está bem? Ok, obrigado, sim. Obrigado. E neste caso, portanto, é trabalhar um bocadinho menos, Exato. E o problema é que há muitas causas por cansaço, não é? E há doenças cardíacas, doenças endocrinológicas, anemia, etc. Essas provas devem ser todas vigiadas só para confirmar que de facto não tem. Um exame físico dedicado, análise de sangue, exames cardíacos, etc. devem ser todos confirmados, baseado na idade, para confirmar que de facto não é nada disso que está a passar. Vamos a outra chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta à doutora. Pode fazer, por favor. Eu tive o Covid. Sim. Eu tive o Covid e então os meus ossos doem muito, as minhas pernas doem muito. Desde que eu tive o Covid fiquei com muita dor nos ossos e nas brilhas. Isso é uma coisa que acontece e existem estudos que mostram que entre 30% ou mais % das pessoas podem ter sintomas assim por um tempo prolongado, às vezes até entre 9 meses e 1 ano. Há pessoas que reportam até aos 18 meses. Há centros que se dedicam a isso. Os hospitais grandes, não sei onde é que a senhora vive, os hospitais grandes universitários geralmente têm centros para essas pessoas que têm a Covid prolongada.
pode falar com o seu médico para ver se há uma, perto da sua casa, há tratamentos para melhorar os sintomas, mas como isto é uma doença que está desenvolvido, e estamos aprendendo mais agora, eu acho que os tratamentos não são completamente, não vão tratar dos sintomas completamente, mas pelo menos há coisas que podem ajudar a melhorar os sintomas, porque há outros casos exatamente como a senhora que tem reportado os sintomas iguais. Obrigada. Obrigado. Nada, um prazer. Boa noite, obrigada. Bom fim de semana. Obrigado, igual. obrigado. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Sim, tem uma pergunta para o Dr. Pinho, por favor. Não, neste caso, peço imensa desculpa, não é diretamente com o Dr. Pinho. Eu queria era o contacto do Sr. Luís Pires para poder falar com ele pessoalmente. Nós entraremos em contacto consigo no final do programa, está bem? Ou amanhã. Penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Não? Doutor, tem outra pergunta. Como é que estamos a nível de tratamento da Covid? Falou há bocadinho de tratamentos, portanto, a evolução foi muita, porque hoje sabe-se muito mais. Quais são os tratamentos mais práticos hoje em dia no mercado? Há várias coisas, quer dizer, há novos tratamentos dedicados mesmo ao vírus, mas sabemos que nos estudos medicinas à base de cortisona têm sido usadas claramente diferentes modalidades de tratamentos respiratórios, ou por máquinas ventiladoras, ou até inclusivamente da administração de algumas destas bombas que foram explicadas antes numa das últimas perguntas. E sabemos que muitas medicinas anti-imunológicas, muitas das medicinas que usamos para tratar, por exemplo, doenças reumáticas, têm sido usadas nas pessoas mais doentes nos hospitais com bastante eficácia para estas doenças. Está-se desenvolvendo medicinas dedicadas, mas as medicinas que usamos para tratar até este ponto são medicinas dedicadas a tratar inflamação geral. E sabemos mais o cocktail ideal para tratar uma pessoa com esses sintomas mais graves. Obrigado, Dr. Pinto. Temos a última chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. Era só para fazer uma pergunta. Eu apanhei Covid, eu tinha 2 vacinas. Eu apanhei Covid em dezembro. Quando é que eu poderei tomar a terceira? Se apanhou em dezembro, já pode receber a partir de geralmente 90 dias. Só aos finais deste mês já pode ir receber, porque já passaram esses tais 90 dias. 90 dias, ok. Sim. Muitíssimo obrigado, boa noite. Dr. Pinho, uma vez mais, muito boa noite. Igual. Vai ficar aqui connosco para cantarmos os parabéns juntos. Está bem. Vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E já estamos de volta e vamos imediatamente para os aniversários. E hoje temos uma mão menos um. São 4. Vamos lá então. Fernando Alves, 73 anos. Muitos parabéns, Fernando. Cecília Vilar, 71 anos. Um beijinho grande, Cecília. Cabel Castro, 10 anos de idade, Calibre. O que é que eu disse? É Calibre, está bom. Afinal eram só 3, portanto é uma mão menos 2. Chegamos assim ao fim de mais um programa. Dr. Pinho, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado eu. E marcamos encontro até daqui a um mês, não é? Está bem, está certo. Obrigadíssimo. Você aí em casa continue com a novela. Pedimos desculpa porque cortámos uma, mas agora vem a novela por ti. Por isso mesmo, não fique chateado, porque novelas afinal também há muitas. Até amanhã, se Deus quiser.
Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.